Jericó era uma cidade antiga e poderosa, com habitantes que a consideravam invencível, protegida por muralhas grandiosas, um local de riquezas, luxo e prazeres ilimitados. No entanto, ao mesmo tempo, estava imersa na idolatria, corrupção e imoralidade. Dentro de seus templos, rituais envolvendo atos sexuais eram realizados em nome de deuses pagãos, e homens e mulheres se entregavam ao pecado sem medo das consequências, acreditando que nada poderia destruí-los. Até que, de forma inexplicável, tudo desmoronou. O que realmente aconteceu dentro dos muros de Jericó? Porque essa cidade, que prosperou no deserto, foi completamente destruída. Sua história não é apenas um conto do passado, mas também um alerta para os dias atuais. Fique até o final, pois o que você descobrirá sobre Jericó pode mudar a sua visão. Comente abaixo de qual cidade você nos assiste. Quero saber de onde você está acompanhando este conteúdo. Jericó é uma cidade tão misteriosa e antiga que sua origem remonta aos primórdios da humanidade. Foi um centro próspero, cercado por grandes muralhas de pedra, cheio de riquezas e reconhecido como um dos primeiros grandes assentamentos urbanos do mundo. Contudo, também se tornou um foco de idolatria, depravação e corrupção moral. Agora, pense comigo. Se dentro dessas muralhas intransponíveis viviam pessoas rodeadas de luxo e excessos, você acreditaria que algum exército poderia derrubá-las? A verdade é que os habitantes de Jericó confiavam tanto em sua própria força que jamais imaginaram o que estava por vir. A Bíblia nos diz em Josué 6, de 1 a 2, que Jericó estava completamente fechada por medo dos filhos de Israel. Ninguém entrava nem saia. Então o Senhor disse a Josué: Veja, entreguei em suas mãos Jericó, seu rei e seus guerreiros valentes. Parece impossível, não é? Como uma cidade fortificada, com muralhas tão altas e espessas, poderia simplesmente desmoronar. E mais ainda, o que levou Deus a decretar sua destruição? Jericó não era uma cidade comum. Ela simbolizava um estilo de vida que afastava o homem de Deus. Aqui está algo que você precisa entender. Deus é paciente, mas ele não ignora o pecado. O que acontecia dentro daqueles muros ia muito além da riqueza e da idolatria. A cidade estava completamente corrompida. Seus habitantes adoravam falsos deuses, realizavam rituais sombrios, chegavam ao extremo de sacrificar crianças. A imoralidade era tão generalizada que ninguém via mais nada de errado. Antes de Roma, antes do Egito dos faraós, até mesmo antes da grandiosa Babilônia, Jericó já era uma cidade próspera e bem estabelecida. Foi um dos primeiros assentamentos humanos, onde a humanidade deixou o nomadismo para construir algo duradouro. A história de Jericó começa há mais de 10.000 anos, na região do Crescente Fértil, um local abençoado por Deus onde os primeiros humanos aprenderam a plantar e colher, estabelecendo seus primeiros povoados fixos. Enquanto outras tribos ainda vagavam em busca de alimento, os habitantes de Jericó descobriram como cultivar a terra. Jericó possuía algo único, uma fonte de água doce no meio do deserto. E onde há água, há vida. A cidade se tornou um refúgio estratégico para comerciantes, pastores e viajantes que cruzavam o Vale do Jordão. Deuteronômio 34. 3 a chama de cidade das palmeiras, e com razão. Sua localização privilegiada permitiu o cultivo de vastas plantações de tâmaras, trigo e cevada. No entanto, essa não foi sua única grandeza. Os habitantes de Jericó foram pioneiros na arte da construção. Evidências arqueológicas mostram que, muito tempo atrás, eles já haviam erguido muralhas de pedra, algo que nenhuma outra civilização da época havia conseguido. Eles sabiam que sua cidade precisava de proteção, não apenas contra invasores, mas também contra os perigos do deserto. Jericó não era apenas um centro, mas também um polo comercial. Sua localização favorecia o intercâmbio de mercadorias entre diversas regiões. Sal, especiarias, tecidos, metais preciosos passavam por seus portões, tornando seus habitantes ainda mais ricos. Porém, há algo intrigante. Toda vez que o homem prospera, ele corre o risco de se esquecer de Deus. A história da humanidade prova isso repetidamente, e foi exatamente o que aconteceu com Jericó. O que começou como um milagre da civilização, aos poucos se transformou em um lugar de excessos, idolatria e decadência moral. Como isso aconteceu? O que levou Jericó a se desviar do plano de Deus e se tornar um símbolo de corrupção? Em breve falaremos mais sobre a imoralidade que dominou seus habitantes.
Mas antes, é essencial entender o luxo que reinava dentro de seus muros. Jericó não era apenas uma cidade antiga, era um ícone de opulência e ostentação. Quem atravessava seus portões encontrava ruas movimentadas por comerciantes, mercados repletos de produtos valiosos e casas luxuosas decoradas com tapeçarias e objetos de ouro. Mercadores de várias partes do mundo vinham para negociar tecidos finos e pedras preciosas. No entanto, por trás de todo esse esplendor, escondia-se um lado obscuro que poucos ousavam questionar. A cidade era um epicentro de riqueza, e onde há riqueza sem temor a Deus, há também corrupção. Os governantes viviam cercados por extravagâncias, explorando os recursos que chegavam pelo comércio e domínio sobre a população. O dinheiro circulava livremente, mas com ele vinham os excessos. Relatos bíblicos e históricos apontam Jericó como um centro de idolatria. Diversos deuses eram adorados, e templos foram erguidos para rituais religiosos que incluíam práticas questionáveis, como sacrifícios humanos e cerimônias de prostituição sagrada. O verdadeiro Deus havia sido esquecido, substituído por imagens e crenças que prometiam fertilidade, colheitas abundantes e prazeres sem consequências. Para os habitantes de Jericó, esse estilo de vida não representava nenhum problema. Eles acreditavam que suas imponentes muralhas garantiam segurança absoluta e que seus deuses os abençoavam com prosperidade. No entanto, não percebiam que cada ato de corrupção, cada culto idólatra e cada prática imoral os afastavam cada vez mais da verdade. Jericó tornou-se um símbolo do destino reservado àqueles que depositam sua confiança nas riquezas e no poder humano, ignorando os princípios divinos. A história prova que esse erro se repetiu em outras civilizações. Em sua época de esplendor, Jericó afundou na decadência moral e espiritual antes de sua queda. Assim como Sodoma e Gomorra, cidades prósperas que foram destruídas devido à sua corrupção, Jericó seguiu o mesmo caminho. Sua destruição tornou-se um aviso para todas as gerações futuras. O mais impressionante é que essa mentalidade continua presente nos dias de hoje. A busca desenfreada pelo prazer, a confiança cega nas riquezas e o desprezo pelos valores espirituais continuam levando nações inteiras à ruína. Você já percebeu como a história sempre se repete? Apesar dos incontáveis exemplos do passado, a humanidade insiste nos mesmos erros. Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre esse tema. Mas há algo ainda mais impactante a ser revelado sobre Jericó. Por trás de suas imponentes muralhas, escondia-se um lado obscuro da vida cotidiana. A forma como as mulheres eram tratadas é um dos aspectos mais chocantes, e no próximo capítulo, exploraremos relatos surpreendentes sobre a imoralidade e as práticas sexuais na cidade, além da história de uma prostituta que, contra todas as probabilidades, acabou ajudando os espiões israelitas. Antes disso, é essencial entender por que Jericó era considerada impenetrável. Não era apenas uma cidade rica e influente, mas também uma fortaleza impressionante. Imagine muralhas tão imponentes que pareciam tocar o céu. Essas estruturas colossais garantiam a segurança da cidade, tornando-a praticamente inexpugnável para qualquer inimigo que ousasse se aproximar. Os muros de Jericó eram uma verdadeira obra de engenharia para a época. Segundo estudos arqueológicos, eram compostos por duas camadas principais. Primeiro, um muro externo de pedra maciça com cerca de 5 metros de altura e, acima dele, uma enorme parede de tijolos de barro que se elevava por mais 7 metros. No total, as muralhas atingiam cerca de 12 metros de altura, com espessura suficiente para que os soldados patrulhassem sobre elas sem dificuldades. Além disso, a cidade estava situada sob uma elevação natural, tornando qualquer ataque ainda mais desafiador. As muralhas foram projetadas para resistir a cercos e ataques diretos, com portões reforçados, torres de vigilância e um sistema de defesa complexo que assegurava a rápida neutralização de qualquer tentativa de invasão. Jericó parecia indestrutível, mas como veremos no próximo capítulo, nem mesmo suas muralhas foram capazes de impedir o cumprimento do juízo divino. As cidades fortificadas normalmente tinham fontes de água dentro de suas muralhas, permitindo que resistissem a cercos por meses, até anos, sem sofrer escassez. Além disso, seus armazéns repletos de grãos e mantimentos garantiam a sobrevivência da população diante de qualquer ataque inimigo. Os habitantes de Jericó confiavam plenamente que nenhuma ameaça poderia derrubar sua cidade. No entanto, foi justamente essa sensação de invencibilidade que os levou à ruína.
Quando os israelitas chegaram para conquistar a terra prometida, os moradores de Jericó acreditavam que nada poderia derrubar seus muros. Eles estavam certos de que sua força e defesas físicas seriam suficientes para protegê-los, mas esqueceram uma verdade inquestionável: nenhum muro, por mais imponente que seja, pode resistir quando Deus decide agir. A Bíblia revela que a queda de Jericó não aconteceu por meio de um exército poderoso nem com armas avançadas, mas pelo poder divino e pela obediência a Deus. Durante 7 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade, e no 7º dia, ao som das trombetas e dos gritos do povo, as muralhas desabaram por completo. Mas será que havia falhas estruturais nessas muralhas? Algumas teorias sugerem que Jericó foi construída sobre um terreno instável, o que poderia ter contribuído para sua súbita queda. Outras hipóteses apontam para a possibilidade de um terremoto na região, um fenômeno que, por coincidência ou não, pode ter sido o meio pelo qual Deus cumpriu seu plano. No entanto, independentemente de qualquer explicação científica, a destruição de Jericó marcou a história e demonstrou que nenhuma força humana pode se opor à vontade de Deus. Agora, imagine a reação dos habitantes ao verem suas muralhas imponentes desmoronando diante de seus olhos. Aquilo que parecia indestrutível ruiu em questão de minutos. O pânico tomou conta da cidade e o destino de Jericó foi selado. Mas ainda há algo mais a ser revelado por trás desses muros. A cidade estava marcada por uma profunda corrupção moral e uma imoralidade extrema. No próximo capítulo, exploraremos como as práticas sexuais de Jericó refletiam seu afastamento de Deus, um tema pouco abordado, mas que precisa ser discutido. Se você acredita que Deus é sua verdadeira fortaleza, declare sua fé nos comentários e escreva: "Minha segurança está em Deus." Em Jericó, não estavam apenas as muralhas físicas, mas também uma cultura de imoralidade que dominava a vida cotidiana. Para muitos, Jericó era um centro comercial e um ponto estratégico no mapa da antiguidade, mas para aqueles que conheciam seus costumes, era o reflexo da decadência moral da época. Um dos aspectos mais chocantes da sociedade de Jericó era o papel da mulher. Elas eram ou respeitadas, ou usadas para satisfazer desejos pagãos e rituais religiosos. Embora algumas mulheres, especialmente as ligadas à nobreza e ao comércio, tivessem certo status e influência, a realidade para a maioria era bem diferente. Muitas eram tratadas como mercadoria, trocadas em casamentos arranjados ou usadas em rituais dedicados aos deuses pagãos. Sua beleza era explorada para fins políticos e religiosos, e grande parte delas não tinha controle sobre sua própria vida. Mas havia algo ainda mais perturbador dentro dos muros de Jericó: a prostituição sagrada. Nos templos de Jericó, realizavam-se práticas que hoje nos parecem inconcebíveis. Na antiguidade, muitos acreditavam que a fertilidade da terra estava ligada à fertilidade humana, e por isso os templos dedicados a deuses como Baal e Astarte realizavam rituais em que mulheres eram forçadas a ter relações com sacerdotes estrangeiros, na esperança de atrair bênçãos. Para os habitantes de Jericó, essas práticas não eram vistas como pecado, mas como uma forma de agradar seus deuses, garantir colheitas abundantes, proteção contra inimigos e prosperidade. No entanto, Deus via tudo, e em Levítico 18 e 24 ao 25, a Bíblia declara seu julgamento sobre essas práticas. As nações que eu expulsei de diante de vós contaminaram as coisas, e a terra se contaminou, e por isso castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou seus moradores. Jericó acreditava que seu estilo de vida traria prosperidade, mas na verdade estava cavando sua própria destruição. No meio dessa corrupção, havia uma mulher chamada Raabe. Ela não era nobre, nem sacerdotisa, nem ocupava uma posição de respeito na sociedade. Pelo contrário, era conhecida como prostituta. Sua casa estava estrategicamente localizada nas muralhas da cidade, por onde passavam viajantes e comerciantes. Provavelmente, ela ouviu muitas histórias sobre as obras do Deus de Israel e percebeu que algo estava prestes a acontecer. Quando os espiões enviados por Josué chegaram a Jericó, foi ela quem os escondeu e ajudou a escapar. Mas o que fez Raabe ser diferente dos outros habitantes? Ela creu em Deus. Raabe reconheceu que os muros da cidade não poderiam protegê-los do juízo divino, pediu misericórdia, e sua fé foi recompensada. Sua família foi poupada no dia da destruição. O que a história de Raabe nos ensina é que, mesmo em meio à corrupção, prostituição e idolatria, Deus ainda busca aqueles que se voltam para ele. Jericó era mais corrupta do que outras cidades da época.
Talvez você se pergunte, era realmente tão diferente das outras civilizações antigas? A verdade é que muitas sociedades daquele tempo praticavam a imoralidade. Sodoma e Gomorra, por exemplo, foram destruídas pela mesma razão: a perversão e a rejeição total dos princípios de Deus. Babilônia também era conhecida pela luxúria e idolatria. No entanto, Jericó carregava um peso simbólico especial, pois foi a primeira cidade que o povo de Deus enfrentou ao entrar na Terra Prometida. Sua destruição marcou o início de um novo tempo para Israel. Deus estava mostrando que, onde seu povo pisa, a maldade não pode permanecer. Agora, pergunto você, já percebeu como está a sociedade atual? O mundo prega que tudo é permitido, que não há problema em se afastar dos princípios de Deus. Mas será que não estamos reconstruindo os muros do pecado, que um dia cairão diante do Senhor? Se você crê que Deus ainda é soberano e transforma até mesmo os que vivem na imoralidade, comente agora: Jesus é minha força. No próximo capítulo, entraremos na parte mais impressionante dessa história: como a cidade que parecia impenetrável foi destruída em um único instante. O que aconteceu ali foi um aviso para todas as gerações futuras: o cerco e a queda de Jericó, a lenda dos muros derrubados. Imagine a tensão dentro dos muros de Jericó. Seus habitantes, confiantes na proteção da cidade fortificada, acreditavam estar seguros. Mas do lado de fora, algo diferente estava acontecendo. O exército de Israel, liderado por Josué, havia cercado a cidade. No entanto, em vez de ataques diretos ou tentativas de escalar as muralhas, eles fizeram algo inesperado: marcharam em silêncio ao redor da cidade. Para os soldados habitantes de Jericó, isso parecia loucura. Não havia flechas, nem arietes, nem guerra. Apenas um povo caminhando ao redor da cidade, seguido por sacerdotes tocando trombetas. Durante 6 dias, a cena se repetiu. Então, no 7º dia, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia nos diz, em Josué 6:16, que ao 7º dia, ao amanhecer, marcharam ao redor da cidade 7 vezes. Só naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, e quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Naquele instante, o povo de Israel soltou um grande grito, e os muros de Jericó desmoronaram completamente. A cidade que parecia invencível caiu sem que os israelitas precisassem tocar em suas defesas. Como isso foi possível? As teorias sobre a queda dos muros de Jericó são muitas. Alguns acreditam que um terremoto pode ter causado o colapso. A região do Vale do Jordão está sob uma falha geológica e tremores são comuns. Mas, mesmo que um terremoto tenha ocorrido, não seria uma coincidência demais que isso acontecesse exatamente no momento em que os israelitas deram o último grito de vitória. Outra teoria sugere que os israelitas usaram uma estratégia psicológica para enfraquecer os defensores. Marchar em silêncio por dias pode ter gerado medo e desespero dentro da cidade, fazendo com que os soldados de Jericó se sentissem inseguros. No entanto, isso não explicaria a queda total dos muros. Para os crentes, não há dúvida de que foi Deus quem interveio. O método empregado, uma marcha silenciosa, trombetas e um último grito, não tem paralelo em nenhuma estratégia de guerra conhecida. Além disso, a destruição foi tão completa que a cidade nunca mais se reergueu com o mesmo poder de antes. Se esta parte fez você refletir, deixe seu like como um ato de confiança em Deus e compartilhe esta mensagem. Comente o que mais te surpreendeu sobre Jericó. A destruição de Jericó foi mais do que uma conquista militar. Foi uma mensagem para todas as nações de Canaã. Deus estava cumprindo sua promessa e entregando a terra ao seu povo. As cidades vizinhas ouviram falar da queda de Jericó, e seus reis tremeram diante da chegada dos israelitas. Eles entenderam que não estavam enfrentando um exército comum, mas um povo protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Para Israel, esse momento marcou sua primeira grande vitória após o êxodo do Egito. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para libertá-los da escravidão, agora ele derrubou os muros de Jericó para mostrar que nada pode impedir o cumprimento de seus planos. Agora, pergunto você, quantos muros existem em sua vida hoje? Muros de medo, dúvida ou pecado, situações que parecem impossíveis de resolver? A história de Jericó nos ensina algo muito importante. Quando Deus dá a ordem, até mesmo as fortalezas mais impenetráveis caem.
Se você crê que Deus pode derrubar os muros em sua vida, declare nos comentários: minha vitória vem do Senhor.